Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Botafogo e Palmeiras, que declararam publicamente apoio a Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Confesso que, especialmente em relação ao Textor, dono da SAF do Botafogo, esse apoio me pareceu bem esquisito. Não era ele que vivia garantindo que a CBF não era séria? Votação para presidente da CBF acontece em 24 de março. Já o Fortaleza admite interesse em Daverson, mas assegura que não vai pagar 900 mil por mês ao atacante. Essa informação eu havia trazido pela manhã. Fortaleza assegura que não há ninguém ganhando tal vencimento dentro do elenco. Já Maceió, atacante da Portuguesa, vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Mirassol. O acordo entre os clubes foi fechado nas últimas horas, empréstimo até o fim da temporada. O Mirassol já sabe quanto vai precisar gastar para comprar o atacante em definitivo. A saideira do giro de notícias, Flamengo e o Fluminense registrou o maior público do futebol brasileiro em 2025. O jogo desse domingo, que terminou com o rubro-negro campeão, foi assistido por 69.393 presentes no maior estádio do Rio de Janeiro. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e a especulação de que Carlos Miguel poderia pintar na Raposa. Na semana passada, o Cruzeiro emitiu uma nota assegurando que não está atrás de goleiro. De qualquer forma, o pessoal da RTI Sports afirmou que o Cruzeiro sondou nas últimas horas Carlos Miguel, aquele mesmo ex-goleiro do Corinthians, negociado na temporada passada com o Nottingham Forest. As coisas para o Carlos Miguel estão bem diferentes do que aquilo que se imaginava. Ele foi titular em apenas 3 partidas do Forest na atual temporada. Ele tem sido reserva do belga Mats Cels. Importante destacar que o Carlos Miguel, em seu último jogo no mês de fevereiro, ainda falhou e saiu machucado da partida. De qualquer forma, em relação a essa possibilidade de o Carlos Miguel ser contratado pelo Cruzeiro, confesso que achei super estranho. Afinal de contas, o Cruzeiro tem Cássio como seu goleiro titular e Cássio e Carlos Miguel não são amigos, exatamente pela forma como o Carlos Miguel conduziu sua saída do timão e também a do Cássio. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do staff do Carlos Miguel que assegurou que não há nenhuma negociação, nem sequer sondagem. O goleiro está convencido de que precisa continuar na Europa, no mínimo nos próximos 8 anos, e fazer sua história por lá. Hora de falar se Rodrigo Caio pode pintar no Santos. Outra especulação dessa segunda-feira. Há quem garanta que as tratativas estão em estágio avançado, a ponto de o Santos já estar discutindo com um ex-zagueiro do São Paulo, do Flamengo e do Grêmio as condições salariais. Só para lembrar que o Rodrigo Caio está livre no mercado desde 31 de dezembro, quando não teve seu contrato com o Grêmio renovado. O Rodrigo assinaria com o Santos um contrato de produtividade, com valor fixo baixo e o restante atrelado a número de jogos. Teria sido inclusive uma indicação do Neymar. O que eu fiz? Consultei uma pessoa do departamento de futebol do Santos, alguém super importante na Vila Belmiro. E a resposta foi de que não há negociação e nem interesse na contratação do atleta. Só para completar, Santos que venceu o Curitiba em amistoso no fim de semana e agora prepara Neymar para estrear no Campeonato Brasileiro em 30 de março contra o Vasco. Bora falar agora sobre Fabinho, atacante que pertence ao América e mais novo alvo de um leilão no futebol brasileiro. Já havia contado para vocês sobre uma proposta oficial feita pelo Vasco alguns dias atrás. O Vasco chegou a assinar com $1 milhão parcelado. O América disse que não faz negócio com clubes brasileiros se não for com pagamento à vista. O Coelho que inclusive pede $1,5 milhão. Importante contar que Grêmio e Corinthians apareceram como possíveis interessados, ainda sem qualquer contato com o América. E aqui que vem outra novidade importante. O Galo quer a contratação do Fabinho. Fabinho que já trabalhou com o Cuca, treinador do Atlético, nos tempos de São Paulo. A indicação do Fabinho é um pedido do Cuca, que gostaria de voltar a trabalhar com o jogador. Fabinho que tem 25 anos de idade, 1,81 m de altura, faz a ponta, mas eventualmente pode ser utilizado como um camisa 9 falso. Só para completar, o América só vai fazer negócio com o Atlético se a compensação financeira for próxima desse $1,5 milhão e se o Galo garantir que não vai vender o Matheus Mendes na metade da temporada, goleiro que pertence ao Atlético e está emprestado ao América até dezembro. Só para arrematar, em relação ao Fabinho,
jogador que na temporada passada havia feito ótima Série B, também tem bons números no Campeonato Mineiro desse ano e é representado por Júnior Pedroso. Bora falar agora sobre Lionel Messi. Excelente notícia para a seleção brasileira. É que o maior craque de todos os tempos, pelo menos desde Pelé, não terá condição de enfrentar a seleção brasileira, não nessa terça, mas na próxima, em jogo marcado para a Argentina, válido pela 14ª rodada das eliminatórias. O Messi foi cortado da relação para os 2 próximos jogos da Argentina, tudo por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa. Ele acabou se contundindo nos Estados Unidos, onde defende o Inter Miami e não jogará pela Argentina nas 2 próximas partidas. Nada que vá alterar a situação da Argentina, líder de forma isolada das eliminatórias com 25 pontos. Quem vive uma situação mais delicada é a seleção brasileira, apenas a 5ª colocada com 18 pontos. São 7 pontos de desvantagem em relação aos hermanos. E aí, só mais uma curiosidade, Messi e Neymar. O duelo dos camisas 10, que são amigos, não vai acontecer na Argentina, assim como o Messi. O Neymar também foi cortado por causa de lesão. Preciso falar agora sobre Memphis Depay. Fui o primeiro a trazer na semana passada um bastidor importante do contrato dele. O Memphis tem direito a 4.700.000 reais livres de impostos em caso de título do Campeonato Paulista. Esse valor equivale a quanto o Corinthians vai ganhar da Federação Paulista se confirmar o título contra o Palmeiras. Mas vem agora o outro lado. Memphis dentro de campo tem números interessantes. Importante contar que o Memphis faz gol ou dá assistência a cada 103 minutos. Foi dele a assistência para o gol na vitória por 1-0 contra o Palmeiras do Yuri Alberto, 20ª participação em gol do Memphis desde que foi contratado. Ele tem 20 participações em gol em 22 partidas como titular. Essa é a melhor média de um jogador do Corinthians nos últimos 10 anos. Bom lembrar que essa comparação inclui apenas atletas com pelo menos 10 jogos. Afinal de contas, fica desleal você colocar alguém que jogou 1 ou 2 partidas contra alguém que fez vários jogos. Só para te contextualizar em relação a esses números do Memphis. 1 gol ou assistência a cada 103 minutos, certo? O Estevão, que é o grande craque do Palmeiras, tem participado de 1 gol ou de uma assistência a cada 127 minutos. Já o Lucas Moura, o principal jogador do São Paulo, faz 1 gol ou dá uma assistência a cada 189 minutos. É bom lembrar também que o Memphis tem o maior salário do futebol brasileiro, são 4.100.000 reais brutos por mês, sobram para o Corinthians mais ou menos 3 milhões de reais. E há uma série de bônus previstos no contrato, eles podem ser em forma de títulos, participações em jogos, gols ou assistências, além de figurar na seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Flamengo com um bastidor importante sobre o título do Campeonato Carioca. Bruno Spindel, que era o negociador do Flamengo nos tempos de Rodolfo Landim, ele e Marcos Braz tocavam todo o departamento de futebol, anda preterido na gestão BAP. O Spindel até foi mantido no cargo, mas nem tem figurado nos grandes momentos. E quem fez tal revelação foi a esposa do Bruno Spindel, a Tice Cremona, em postagem nas redes sociais. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, mais um título conquistado com o time todo montado pelo Bruno Spindel. Agora são 19. Muito fácil assumir cargos com títulos caindo no colo com o trabalho dos outros. Mesmo ainda sendo diretor do clube, ele não foi chamado pela diretoria para comparecer ao jogo e comemorar o resultado vitorioso do trabalho dele. Mas todos os aspones estavam em campo, recebendo o troféu. Parabéns, Flamengo, por valorizar os pratas da casa, fecha aspas. Só para completar, notícia importante sobre o Flamengo. O Rubro Negro fez uma série de anúncios hoje relacionados à Flá TV, que passa a se chamar Flamengo TV. A emissora vai transmitir todos os jogos do Flamengo como mandante no Campeonato Brasileiro pro exterior. Se você é rubro-negro e quiser ver o Flamengo na Flamengo TV, você vai assinar um pacote que vai te permitir assinar um jogo avulso ou todas as 19 partidas como mandante. Quem vai narrar esses jogos é João Guilherme, meu ex-companheiro de Paramount e também de ESPN. 100 profissionais estarão envolvidos no trabalho da Flamengo TV e o objetivo do clube é transformar a emissora num longo espaço, a médio e longo prazo,
na segunda maior fonte de receita do rubro-negro. Hora de falar sobre o São Paulo. Caleri e André Silva podem deixar o tricolor? Essa pergunta tem sido feita por muitos são paulinos, especialmente porque há várias notícias sobre o tema nas redes sociais. Caleri foi alvo recente do Boca Juniors. Juan Román Riquelme, que é o presidente do Boca, gostaria de ter o Caleri para a disputa do Super Mundial de Clubes. Torneio que está marcado para os Estados Unidos entre junho e julho. E esse seria justamente o grande trunfo do Boca. Olha, Caleri, você vem para a Argentina, no seu país, num clube onde você já esteve, para jogar o Super Mundial de Clubes. No Brasil você vai ter competições bem menos importantes pelo São Paulo. Apesar desse argumento, nem o Caleri nem o São Paulo estão dispostos a fechar acordo com o Boca. E há dentro do tricolor a convicção de que o time argentino não tem capacidade financeira para fazer uma proposta que seduza o São Paulo, então essa história está meio que descartada. Sobre André Silva, reserva imediato do Caleri e com bons números na atual temporada, são 5 gols. O André foi consultado por 2 times russos, o Lokomotiv Moscou e o Spartak Moscou. Mas a pedido do André a história não foi adiante. O atacante, que passou bastante tempo fora e enfim tem chance num clube grande do Brasil, pretende continuar no Morumbi. Ele acha que vai ter mais oportunidades e pode escrever seu nome com a camisa do tricolor. Só para fechar, em relação ao São Paulo, tricolor que só volta a jogar no Campeonato Brasileiro, mas mandou sua comitiva para o Paraguai para acompanhar o sorteio da Libertadores da América em evento marcado para as 20 horas. E você, gostou do vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar sobre o que quiser. E a gente se encontra mais tarde. Tchau! Seja bem-vindo ao canal de notícias do Botafogo. É um prazer tê-lo aqui. Antes de irmos para essa informação bombástica que pode mudar o patamar do Glorioso, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Agora, segure firme, porque o que vamos revelar pode sacudir o futebol brasileiro. O Botafogo está de olho em um nome de peso para reforçar seu elenco. Sadio Mane. Isso mesmo. O atacante senegalês de 32 anos, que brilhou intensamente no Liverpool e teve passagem pelo Bayern de Munique, pode estar na mira da diretoria alvinegra. Ainda não há negociações concretas, mas a possibilidade de contar com um jogador desse nível já mexe com a torcida e, sem dúvida, daria um salto de qualidade ao time comandado por Thiago Nunes. Mas será que essa negociação é realmente viável? O primeiro grande obstáculo para que Sadio Mané vista a camisa do Botafogo é, sem dúvida, a sua liberação pelo Al Nassr. O clube saudita investiu pesado para contar com o atacante senegalês e não tem intenção de abrir mão de um jogador desse calibre sem uma compensação financeira significativa. Mané segue sendo peça importante no elenco e, apesar de não estar no auge de sua carreira como nos tempos de Liverpool, ainda entrega alto desempenho no futebol asiático. A diretoria do Al Nassr sabe que perder um jogador desse nível sem um substituto à altura poderia gerar um grande impacto esportivo e financeiro, o que torna qualquer negociação ainda mais desafiadora. O valor de mercado do atacante está estimado em cerca de 9 milhões de euros, aproximadamente 53,8 milhões de reais, um montante elevado para os padrões do futebol brasileiro, mas que já não parece um obstáculo intransponível para o Botafogo. Sob a gestão da SAF, o clube tem ampliado sua capacidade de investimento e mostrado que não está apenas para disputar competições, mas sim para brigar por títulos e consolidar-se como uma potência sul-americana. A recente postura do clube no mercado, trazendo reforços estratégicos e buscando elevar o nível do elenco, indica que John Textor está disposto a usar em busca de nomes que realmente façam a diferença dentro de campo. No entanto, não é apenas a questão financeira que pode dificultar essa investida. O Botafogo precisaria apresentar um projeto convincente para atrair Mané ao futebol brasileiro. O atacante já conquistou tudo o que podia na Europa, com títulos da Premier League, Liga dos Campeões e até uma Copa Africana de Nações com Senegal. Seu grande desafio atualmente é manter-se em alto nível e continuar relevante no cenário internacional, principalmente com a aproximação da próxima Copa do Mundo. O que o Botafogo poderia oferecer para convencê-lo a trocar o futebol saudita pelo Brasil? A resposta pode estar na ambição do projeto e na promessa de protagonismo que Mané poderia ter no Glorioso. Outro fator determinante é a concorrência. Caso o Al Nassr decida liberar Mané, é pouco provável que o Botafogo seja o único interessado. Clubes europeus podem entrar na jogada, principalmente aqueles que buscam experiência e qualidade no setor ofensivo sem precisar gastar uma fortuna. Além disso, o próprio mercado árabe pode oferecer propostas tentadoras, tanto financeiramente quanto em termos de competitividade dentro da liga. Se o Botafogo realmente quiser avançar nessa negociação, precisará agir rápido e de forma convincente para não perder espaço em meio a outras investidas. Diante desse cenário,
a torcida alvinegra pode se permitir sonhar, mas com os pés no chão. O interesse do Botafogo em um jogador desse calibre reforça a nova mentalidade do clube, que não quer mais ser apenas um coadjuvante no futebol brasileiro e sul-americano. Ainda assim, há um longo caminho até que essa possibilidade se torne realidade. A questão que fica é: será que John Textor está disposto a dar um passo tão ousado para transformar o Glorioso em um dos clubes mais temidos do continente? Mas a questão financeira não é o único ponto a ser avaliado. O Botafogo precisaria convencer Mané de que a vinda para o futebol brasileiro seria um bom passo para sua carreira. O atacante já conquistou títulos importantes na Europa e, apesar de estar no futebol saudita, ainda desperta interesse de clubes de ligas mais tradicionais. Será que o Glorioso conseguiria seduzi-lo com um projeto esportivo sólido e competitivo? Essa é uma das grandes incógnitas dessa possível investida. Outro ponto a ser considerado é a concorrência. Caso Mané esteja realmente disponível para uma transferência, outros clubes podem entrar na jogada, o que dificultaria ainda mais uma eventual negociação. No entanto, se o Botafogo conseguir avançar, essa contratação se tornaria uma das maiores da história recente do futebol brasileiro, colocando o clube em um novo patamar dentro e fora de campo. O impacto midiático seria gigantesco, e a torcida certamente abraçaria um reforço desse nível. A possibilidade de ver Sadio Mané vestindo a camisa alvinegra é empolgante, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. O torcedor botafoguense pode sonhar, mas com cautela. Enquanto isso, fica a pergunta: você acredita que essa negociação tem chances reais de acontecer? Comente aqui e participe dessa discussão. Fique ligado no canal para mais atualizações sobre essa e outras possíveis movimentações do Botafogo no mercado. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para continuar acompanhando tudo de perto. Até a próxima!